Acolho a todos vocês com muita alegria no coração, a todos vocês que são do grupo de oração Santa Mônica e aqueles que ainda não participam de todas as quartas-feiras, às 14 horas, aqui na nossa comunidade, no nosso encontro de oração, sob a proteção de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Desejo a todos a paz e a alegria do ressuscitado no meio de nós. Hoje é dia 21 de maio de 2026. O tema da nossa formação, que vai motivar a nossa oração comunitária, é o tempo oportuno de Deus na nossa vida. O tempo oportuno de Deus na nossa vida. Se eu não estou enganada, esse é o terceiro encontro em que nós desenvolvemos o tema do tempo, a importância do tempo na nossa vida. Eu quero começar com a antífona da entrada da missa de hoje. Hoje é quinta-feira da 7ª semana do tempo pascal. Aproximemo-nos então, seguros e confiantes, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. A graça de Deus movimenta a nossa alma sempre que vamos rezar. Movimenta para tudo, mas sobretudo quando nos decidimos a rezar, a estar a sós com o Senhor. Mas rezar em espírito e em verdade. Então não é aquela oração que eu faço enquanto estou dirigindo o meu carro, enquanto estou no fogão mexendo nas panelas, enquanto estou lavando roupa, enquanto estou fazendo caminhada. Não estou falando desse tipo de oração. Esse tipo de oração é muito bem-vindo, abençoado, mas eu quero me referir àquele tempo em que você cumpre essa exortação aos hebreus que São Paulo fazia. Aproximemo-nos do trono da graça. Aproximar-se de Deus é chegar perto de Deus. É chegar perto do coração de Deus. Se lembrem de São João reclinado sobre o peito de Jesus na última ceia no cenáculo. É mais ou menos o que o nosso tempo de oração deveria ser. Reclinar-nos para ouvirmos o coração de Jesus se comunicando com o nosso coração. Mas aqui diz, aproximemo-nos do trono da graça. Se você tem a felicidade de poder rezar diariamente numa igreja, numa capela, como é o caso da nossa aqui, que fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 até as 17. Se você chegar aqui, a capela vai estar aberta e Jesus Eucarístico estará à sua disposição. Então, quando eu me aproximo de Deus, qual é esse trono da graça? No caso de uma igreja, no caso de uma capela, onde está presente Jesus no Santíssimo Sacramento, na Eucaristia, o sacrário é o trono da graça. Mas o altar também é o trono da graça. É o lugar onde o sacrifício de Jesus se renova, se atualiza todos os dias. Então, dali nós aurimos
a graça no momento oportuno. Mas nós só conseguiremos essa aproximação, nós só conseguiremos essa proximidade com Deus se acontecer, se nos decidirmos a um outro movimento, que é uma graça de Deus também. Tudo é graça, né, gente? Tudo é graça. O que nós fazemos de bem, de bom, de belo, de verdadeiro, é movido pela graça do Espírito Santo. A graça das graças é o Espírito Santo. Qual é esse segundo movimento, ou talvez o primeiro até, né? Para eu me aproximar, eu tenho que me afastar. Para eu me aproximar de Deus, eu tenho que me afastar de tudo que não é Deus. Então, o que não é Deus? E que se eu vou com tudo isso para a oração, vai me atrapalhar um pouco. São as nossas atividades, que eu deixei de fazer e que me preocupa, ou que eu tenho que fazer ainda e que também me preocupa. Se você vai com essa carga para a oração, essas atividades vão ficar zoando na sua cabeça o tempo inteiro. Lembram aquelas raposinhas dos cânticos que invadem a vinha do amado e da amada e comem os frutos daquela videira, daquela vinha? Então eu tenho que me afastar das atividades, eu tenho que me afastar de pessoas, né? Para estar a sós com o Senhor. Eu tenho que me afastar das minhas preocupações. Ah, mas eu não consigo. Às vezes a gente não consegue mesmo, né? Estão tão fortes essas coisas na nossa cabeça que às vezes a gente não consegue. E o que eu devo fazer? Eu devo trazer para perto de mim, colocar aos pés de Jesus e largar ali, me afastar. No momento em que eu entrego, Jesus, eu quero só te ouvir. Não quero me ouvir, não quero ouvir esse ruído das atividades, das pessoas, das minhas preocupações. Eu quero ouvir o seu coração. O que é que você tem para falar para mim? Então lembre-se desses duplo movimento, né, que é o convite de São Paulo. Aproximemo-nos. Mas o que nos deve mover nesses movimentos, principalmente nos aproximarmos? O espírito de confiança, de segurança, que nos dá segurança, sabendo de quem nós estamos nos aproximando. Ou melhor, sabendo quem é que nos está atraindo para esse momento. Olha que bonito. Quando eu chego no Cordeiro, estou falando de mim, tá? Quando eu chego no Cordeiro, eu venho que nem uma bala, não ultrapassando o limite da velocidade. Não é desse sentido que eu estou falando. A minha ansiedade por chegar no Cordeiro e poder estar na capela para fazer a minha oração litúrgica, né, o ofício das horas, e a minha oração pessoal. Eu venho com muita garra, com muita gana de chegar aqui, vocês não fazem ideia. Eu gostaria muito de poder morar aqui, como já foi uma vez, né, mas não está dando. Vamos lá. Então, é por quê? É porque é uma iniciativa primeira minha? Não. Deus é sempre aquele que dá o primeiro passo. É Ele que me atrai. E se Ele me atrai para si, tudo que Deus faz tem um propósito, tem uma finalidade. E aqui nesse versículo 16, a palavra é muito clara. Porque é que Deus me quer com Ele, perto dEle, me atrai para Ele. Tem um para quê dEle.
Eu posso chegar com o meu para quê? Para que eu quero rezar hoje? Qual é a intenção que eu tenho? Mas a de Deus me supera, me ultrapassa imensamente. Porque o bem maior é Deus. Quem me quer bem de verdade, infinitamente, é só Deus. Nem eu me quero tão bem quanto Deus me quer. E para quem então Deus me quer perto dele? Com o espírito de confiança. Porque ele quer dispensar para mim misericórdia e graça, dom. Ele quer me dar, ele quer se dar para mim. Então, nesse momento, é bom que cada uma de nós, cada um que está aqui presente, cada um que está me ouvindo nesse momento, me acompanhando, pense qual é a graça que você vem buscar nessa pequena formação. Qual é a graça que você gostaria de colocar aos pés de Jesus? Deus nunca nos deixa sair da presença dele no momento da oração sem alcançarmos graça e misericórdia. Porém, eu só posso perceber muitas das graças que Deus me dá, não na hora, mas no momento oportuno. Então, momento oportuno também quer dizer no tempo oportuno. Volta ao assunto do tempo. Nós podemos entender a palavra tempo em 3 dimensões. E as 3 palavras gregas para esse tema do tempo são aion, que quer dizer eternidade. O tempo chamado aion é o tempo que é a eternidade, portanto é o tempo sagrado, esse é o tempo de Deus. Existe o tempo com a palavra grega cronos, que quer dizer o tempo que pode ser medido, o tempo que é limitado, por exemplo, o tempo que está lá no calendário, que está no nosso relógio. Então, o tempo, cada dia tem 24 horas, não tem 23 e nem 25, tem 24 horas. O mês pode ter 29, 30 ou 31 dias. O ano tem 12 meses. E assim por diante. É o tempo limitado. Agora tem o tempo oportuno, o tempo conveniente, o tempo certo, o tempo favorável, que é chamado Kairos. É o tempo que Deus estabeleceu mais conveniente para mim. Então, se eu não alcanço agora a graça que eu estou pedindo, eu tenho plena confiança. Olha a importância de me aproximar com confiança de Deus. Eu tenho plena confiança de que algo vai acontecer e que eu não preciso saber quando. Há uma jaculatória que eu aprendi no noviciado, Eu não sei como, não sei quando, eu só sei, tenho certeza, que Nossa Senhora não vai falhar. A graça de Deus não vai falhar. E nós temos alguns exemplos, do Kairos, do tempo favorável.
Na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Esse versículo é o único versículo das cartas de São Paulo, de São Pedro, de São Tiago, de São João, que falam de Nossa Senhora. Só esse versículo, Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Essa mulher é Nossa Senhora. Quando é que Deus estabeleceu que, no tempo de César Augusto, de Tibério, daquela coisa lá, como começa o Evangelho de São Lucas? Naquele tempo, Deus enviou seu Filho. E o apóstolo chama a plenitude dos tempos. O Kairos. Para o mundo, para a humanidade, o Kairos de Deus para a nossa salvação. Na carta de São Pedro, nosso primeiro Papa, capítulo 5, versículos 6 e 11. Vou comentar só o comecinho, mas depois vale a pena vocês irem até o versículo 11. Versículo 6. Diz o nosso São Pedro: humilhai-vos, pois, sob, quer dizer, debaixo, né? Sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, Ele vos exalte. Como era importante que o povo para quem São Paulo estava escrevendo, que sofria muita perseguição, que precisava viver fugindo, tanto de judeus como dos pagãos romanos, ouvir essa palavra de São Pedro. Na hora oportuna, Deus vai dar um jeito nessas perseguições, nessas provações nossas. Enquanto não acontece, permaneçam humilhados, quer dizer, submissos à ação de Deus. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. É uma maneira, né, de a gente se manter humildes, debaixo da mão de Deus. Senhor, está aqui a minha preocupação, meus medos, minhas inseguranças, né? Meus problemas psicológicos. Depois vocês completam e cheguem até o versículo 11, porque São Pedro vai dizer de que maneira. Então eu fico esperando essa hora oportuna. Depois nós temos também São Lucas. Eu pensei algumas coisas, viu, gente? São Lucas, no capítulo 4, versículo 13. Nesse capítulo 4, São Lucas descreve as tentações de Jesus no deserto. Não vou falar aqui sobre elas, vocês conhecem, mas termina no versículo 13, dizendo assim: terminadas todas as tentações, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Para o diabo, o tempo oportuno. Que tempo oportuno foi esse que o diabo depois voltou? Exatamente na hora em que Jesus estava sendo o tempo todo torturado, na sua paixão, pregado na cruz. Qual era a tentação de Jesus? Nós vamos saber isso lá na eternidade, mas aqui a gente pode ficar imaginando, né? Meu Deus, está valendo alguma coisa o meu sacrifício? Porque ele viu o coração dos impenitentes ali, né? Dos que estavam crucificando e daqueles judeus que o entregou à mão dos romanos. Será que estava... E me vendo também, né? Naquele momento, toda a humanidade estava presente no Calvário. E Jesus sofrendo a tortura do diabo de desconfiar de Deus.
No filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, tem uma cena maravilhosa de Nossa Senhora durante a Via Sacra de Jesus, com a cruz às costas, aquela coisa horrorosa, e ela pergunta para o seu filho: precisa de tudo isso? Meu filho, é preciso tudo isso? E eu acho que é nessa cena que Jesus responde para ela: eis que eu faço novas todas as coisas. Faço atuais, né? Todas as coisas. Que maravilha se a gente soubesse interpretar e se adequar, se humilhar debaixo, né, da determinação do tempo de Deus. Esperar. Modelo nosso, Santa Mônica, rezou quanto tempo, chorou quantas lágrimas, 18 anos, até a conversão do seu filho. Modelo da nossa oração resiliente, da nossa insistência na oração, com o coração cheio de confiança, de esperança. Deus está agindo. Deus está agindo. E como diz o ditado popular, quando a gente começa a se queixar: Senhor, mas pelo amor de Deus, vê se apressa um pouquinho o negócio. Deus não está demorando. Deus está caprichando. E finalmente um testemunho meu. Meu pai morreu de infecção hospitalar generalizada, decorrente de uma cirurgia de câncer de intestino, depois de fígado, aí complicou tudo. Quando meu pai fez a primeira cirurgia de intestino, teve que pôr a colostomia, é a bolsinha, né? Pôs aquela bolsinha, e que teria sido provisória, porque a coisa não estava tão alastrada, tiraram um pedaço comprometido, e depois de um certo tempo, se tudo corresse bem, faria a reversão da cirurgia. Assim que meu pai voltou do hospital, e com essa esperança, né, de que haveria a possibilidade da reversão e tiraria a bolsinha e levaria a vida normal, eu pensava que pelo menos por medo, né, por um temor servil a Deus, porque meu pai não era respeitoso com relação às coisas de Deus, meu pai se voltaria para Deus. Eu achava isso. E eu estava lá em Botucatu nessa época. Passei lá enquanto ele fazia essa cirurgia, né? Aí no primeiro domingo que meu pai voltou para casa, bem, falei: pai, hoje, vamos à missa hoje? Agradecer a Deus que deu tudo certo, graças a Deus, né? Vamos agradecer a Deus. Não, hoje não dá. Falei: por que não dá? Não, hoje tem jogo do Palmeiras. Mas tem outros horários. Não, hoje não dá. Aí, eu fiquei tão chateada, muito chateada. E comecei a pedir a Deus. Não, e fui rezar. Naquele dia, ou no ofício das horas ou na liturgia da missa, a leitura primeira era de 2 Coríntios 6:1, que diz assim: sendo seus colaboradores, exortamo-vos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Gente, quando eu vi esta palavra,
eu não tive a mínima dúvida de fazer um pedido para Deus. Senhor, meu pai não está entendendo que esse é o momento favorável para a conversão dele, para ele se voltar para Deus. Ele não está entendendo, ele não quer saber. Então, Senhor, olha, eu quero a salvação do meu pai. Eu quero, como está aqui, né? O dia da salvação. E você falou que vai me ouvir, que vai socorrer meu pai nessa. Então, se essa doença, essa situação do meu pai se resolver, que ele se converta. Mas se vai ser, olha, a não receber em vão a graça de Deus, se ele vai receber a graça da cura em vão, não vai adiantar nada para ele se converter a Deus, leva o meu pai. Meu pai voltou para o hospital para fazer a reversão e foi aí que deu o pepino. Quando abriram, viram que o fígado estava comprometido e não tinha mais nada para fazer. Ele pegou uma infecção hospitalar e morreu. Hospitalar não, foi infecção dele mesmo. Então, minha gente, eu fiquei tão grata a Deus, porque foi o momento favorável para o meu pai, foi aquele, e a solução foi essa. O que adiantava eu ter mais 20 anos de vida com meu pai? Ele morreu com 70 e poucos anos, 70 anos, 71. O que adiantava eu ter meu pai mais um tempo comigo e depois ele ir para o Beleléu? Não, eu prefiro que meu pai leve meu pai como o Senhor. Então agora convido vocês a refletirem um pouquinho nisso. Podemos fazer uma partilha aqui na sala mesmo, e depois nós vamos para a capela para fazermos a nossa adoração, a nossa oração, nos comportar desse jeito diante de Deus. Santa Mônica, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.